Necessidade ou futilidade? Estética, beleza? Os desafios que fazem as pessoas cometerem loucuras pelo corpo perfeito. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, neste sofá de couro, no programa Humanos, a doutora, cirurgiã plástica, e ela que é médica especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutora Fernanda Bus. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, é um prazer, como sempre, conversar contigo. Acho que vamos dar boas risadas. Vamos, você acha? Doutora, eu falei sobre loucura, estética, padrão, beleza. Como é que isso está no mundo mais contemporâneo? Nós tivemos, eu me lembro, há uns 10 anos atrás, acho que todo mundo lembra, o boom do silicone, todo mundo querendo o corpo perfeito. Como é que está hoje isso? Tá mais ou menos igual? Eu acho que sim, mano. Eu acho que hoje, na verdade, as pessoas estão buscando apresentar a sua melhor versão. Acho que essa história de talvez ser mais artificial e ter a coisa que a gente via, não digo 10, mas talvez uns 20 anos atrás, né, em querer se transformar em outra pessoa ou no exagero. Acho que hoje, no tempo que a gente vive, as coisas estão caminhando para cada vez mais as pessoas serem naturais e apresentar a sua melhor versão. Então, eu acho que isso a gente está chegando, eu acho que num ponto de equilíbrio bem interessante. Tá, mas o segredo, então, por exemplo, dessa naturalidade é eu olhar para você, né, e não saber se você tem alguma cirurgia, é isso? Exatamente, assim, tem alguns casos, né, que fica difícil disfarçar, por exemplo, uma cirurgia de nariz. Dificilmente a pessoa muda muito, mas e aí muda para melhor. Né? Então, talvez aquela melhor versão dela já seja com esse nariz pronto. Por exemplo, assim, tipo a Hebe, assim, que você olhava pra Hebe... Não, mas Tadinha. É verdade. Não, doutora, você olhava pra Hebe, se a Hebe piscasse, mexia o dedão do pé. É toda esticada, assim. Mas a Hebe operou quando? Lá, 20 anos atrás, né? Não, bem mais, né? Né? Vamos se respeitar também. Então, é isso que eu te digo, assim, hoje o padrão mudou. Né? As pessoas já chegam até mim pedindo naturalidade, pedindo justamente isso. Não quero parecer que fiz nenhum procedimento, quero estar legal, bem comigo mesma, mas sem aparentar uma coisa artificial. Então, acho que isso é muito legal. Eu posso mexer em tudo no meu corpo? Dá pra mexer em tudo que é cantinho, se eu quiser? Quase tudo, eu diria. Né? Desde o cabelo até o pé mesmo. Então... Diminuir uma bochechinha aqui, vai, de boa? Dá pra fazer tranquilão? Dá. Papadinha. Dá pra dar uma cortada? Tu tá disfarçando bem com essa barba. Não, a barba... Você acha que a barba tem outro sentido, vai. Mas dá pra mexer mesmo, não tem problema? Não dá. Dentro das possibilidades anatômicas, né, tem algumas estruturas que a gente precisa preservar, onde passam grandes vasos, inervação. Então, principalmente na face, que é um lugar muito rico de vascularização, inervação, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas eu diria que, assim, 90% das vezes a gente consegue fazer uma melhora bem significativa. Quando que a cirurgia, eu acho que a pergunta não é nem quando a cirurgia. Quando um procedimento estético beira a futilidade? Porque futilidade e cirurgia plástica, elas caminham juntas. Ah, não acho. Então eu estou perguntando para o médico, é isso que eu quero saber. Né? Quando é fútil e quando não é? Eu não sei se fútil é bem a palavra, assim, né? Desnecessário, talvez? Eu acho que a pessoa que procura um cirurgião plástico, ela tem que ter bem claro dentro de si se aquele é um problema real, né? Se aquilo que ela está me relatando, quando ela chega na minha frente, eu entendo a queixa do paciente, eu acho que aquilo é apropriado e que realmente dá para melhorar, eu acho que passa a ser totalmente aceitável, não é uma coisa fútil. Se aquilo vai fazer com que a pessoa se sinta melhor com ela mesma, vai refletir às vezes no trabalho, vai refletir na autoestima, vai refletir no relacionamento dela com as pessoas e no relacionamento dela com ela mesma, não tem como ser uma coisa fútil, concorda? Eu acho que futilidade é uma palavra um pouco forte. Forte demais para a cirurgia? Não gosto dessa palavra. Eu acho que a gente sim precisa ter a consciência que às vezes os pacientes, elas têm expectativas além da realidade, elas acham que vai acontecer uma transformação diferente daquilo que é possível. Então, eu acho que é mais pro imaginário do que pro talvez uma futilidade. Assim. Mas sabe o que eu imagino quando a gente faz uma cirurgia? Não tenho nenhum procedimento. Já nasci perfeito, mais ou menos isso? Tipo eu, assim. Mais ou menos assim, tipo eu. Mas assim, as pessoas, quando a gente compra uma roupa nova, a gente se veste, parece que a gente coloca uma armadura, a gente sai até melhor. A cirurgia é mais ou menos isso? Sem dúvida, principalmente quando bem indicada e quando o médico e o paciente estão alinhados na mesma sintonia, né? Então,
canso de ver os pacientes chegam às vezes retraídos no meu consultório, mulheres principalmente sem maquiagem, com o cabelo desarrumado. Depois que a gente opera, chegam com a roupa nova, chegam com o cabelo escovado, chegam maquiadas. Então, isso pra mim é muito incrível, porque tu é capaz de talvez transformar como futilidade de um procedimento toda uma história, né? Então, eu acho isso incrível. Mas você já falou para muitos pacientes, eu imagino que você falou, olha, tá passando do limite. Como é que você fala isso para alguém? Geralmente a gente fala delicadamente, né? Não é dessa maneira que eu falei, assim, olha. Não, assim, olha, veja bem, acho que não é bem por aí, quem sabe a gente começa por um outro caminho, ou fizemos já algumas coisas, já está o suficiente por enquanto, né? Por isso que um bom profissional, muitas vezes vai falar mais não do que sim, né? Então, o Pitangui falava muito isso, que é muito mais, a gente vai saber operar, e operar é fácil. O mais fácil é saber quando não operar. O mais difícil, aliás, é saber quando não operar. Né? Então, dizer não para o paciente é muito mais difícil. Você tem que vai depender de mim. Te dizer, olha, mano, só um pouquinho. Aí já estamos extrapolando o limite do... Como médica, qual é a maior loucura que você já viu? Ixi. Você viu muita loucura, assim, muita coisa... Mas que tipo de loucura? Não sei, até porque até você ficou assustada. Sabe assim, que pá... Coisas impublicáveis. Impublicáveis? Tem muito isso? Tem muita coisa estranha que acontece, estranha, né? Nos estranha é uma boa palavra, né? Nos hospitais, assim, especialmente no centro cirúrgico, a gente vê o paciente muito vulnerável, né? Não, muito não, né? Totalmente. Então, assim, sei lá... É verdade que objetos não identificados em lugares... As pessoas colocam? Muito comum. Mas, enfim... E depois o cirurgião que tem que dar um jeito? Né? Daí eles inventam histórias, caí em cima... Ok. Mentir para médico não adianta, né? Tem uma coisa que não adianta mentir para o médico. Vem cá, você fez residência em São Paulo, no SUS? No SUS São Paulo. Não, mas aí você foi no ápice, vai. No olho do furacão. No olho do furacão. Como é que foi isso, vai? Primeiro foi muito gratificante como pessoa e profissional, né? Porque é um dos concursos mais concorridos do Brasil. Então, ter passado nesse concurso e ter conseguido ingressar na residência lá foi muito legal. E é uma experiência incrível, né? Porque realmente São Paulo é o centro do país, a gente vê de tudo, né? Lógico que quando tu está focado na especialidade, acaba drenando mais as coisas da tua especialidade, mas como a gente está ali no ambiente do centro cirúrgico, enfim, a gente acaba vendo muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que é muito legal, também é triste de ver a realidade, né, do SUS, assim, como realmente as regiões, né? A região sul é uma região privilegiada, a região sudeste, em certa forma, também, mas carece muito mais de saúde pública do que aqui, né? Então, muitas vezes, assim, a gente se sente... Às vezes tinha pacientes que não tinham dinheiro para pegar ônibus para ir no hospital, né? E a gente fazia vaquinha dos residentes para dar dinheiro para os pacientes irem, virem. Enfim, então, assim, é uma experiência muito, como é que era a loucura do centro cirúrgico? Eu imagino que não parava nunca. Em especial onde eu fiz ali, que se chama Hospital Heliópolis, é bem na entrada de uma favela. Então, tinha muita violência, tinha muito paciente, muito baleado, muito esfaqueado, muita, né? Tiro, porrada e bomba, assim, era, negócio. Total. Então, era realmente um centro cirúrgico bem movimentado. Mas, para quem vive essa realidade, esse ambiente, a gente tá meio que acostumado, né? Então, costumo dizer hoje que nada muito me impressiona mais, assim, né? Em termos de, meu Deus, não me impressiono muito. Por estar atendendo perto de uma favela, você atendeu, imagino, traficantes, bandidos. Como é que eu não sabia, né? Eu não perguntava. O médico não se envolve nisso? Você não precisa saber? Não, a não ser que realmente chegue com um policial ou com alguma coisa assim que a gente fica sabendo, mas a gente evita perguntar muito isso, porque a partir do momento que a pessoa chega ali e para ser atendida, não me interessa, né? Eu faço parte do meu juramento como profissional, eu não quero saber se ele matou, se ele fez, enfim, eu prefiro não saber para justamente não prejudicar o meu julgamento na hora de tratar. É uma vida, né? Mas aí, assim, isso... Na plástica, a gente raramente lida, assim, com situações de grandes emergências, né? A não ser queimaduras, eu acho que é a coisa mais grave que um cirurgião plástico pode atender. Então, dificilmente a gente atende esse tipo de vítimas na situação inicial, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para médicos. Eu acho que todo mundo em casa gostaria de saber. Como é que você faz para desligar o ser humano, as emoções?
em momentos de crise, quando você tem que atender crianças? A gente não desliga, né? Não tem? Pra mim é bem difícil, assim. Eu sou uma pessoa muito emotiva e muito... A gente aprende na faculdade a desligar, que não pode chorar na frente do paciente, não pode chorar na frente do familiar, não pode... Mas por muitas vezes eu não consegui cumprir isso, assim. Diversas vezes que eu atendi criança. Eu trabalhei numa unidade de queimadura em São Paulo que só atendia crianças. Então, para mim, foi muito difícil. Olha, fico até arrepiada. Me apeguei muito com aquelas crianças e era uma unidade muito carente, assim, onde as crianças ficavam sozinhas na unidade. Não podia ficar acompanhante? Não podia ficar acompanhante. Isso é um absurdo, porque é totalmente contra a lei, né? Mas não tinha espaço físico. Então, ou eram as crianças ou eram os pais. E aí, né, a gente tinha que priorizar as crianças. Então, imagina, criança de 1 aninho queimada, sem mãe, sem pai, sem ninguém. E aí eu era a tia dos chocolates. Eu ia na lanchonete, comprava um monte de chocolate, dava tudo escondido para as crianças, só que elas ficavam cheias de atadura e coisa na carinha, na mãozinha, e elas melecavam tudo de chocolate. Aí chegava o que? O nutricionista, chegava o enfermagem, queria te matar, tudo te matar. Para de novo! Falei, gente, eu não aguento. Coitadas dessas crianças, a única alegria que elas têm é comer um chocolate. Sabe? Então, assim, eu não consigo, assim. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem um casamento. Né? Um casamento, e um casamento é muito cheio de emoções, a gente sabe. Mas quanto tempo dura, por exemplo, entre eu iniciar uma consulta e eu ter o meu procedimento realizado? Quanto tempo dura? Varia muito. Em geral, assim, ó, a grande maioria das pessoas que me procuram já estão decididas, né, a operar. Então, a gente, é o tempo de fazer os exames pré-operatórios, 1 semana ou 2 no máximo, e aí já já pode marcar o procedimento se estiver tudo bem. Tem né? paciente que chega lá que sabe mais que você? Aquele paciente do acha Google. Que sabe, né? Não, sim, o paciente do Google, que todo mundo acha que sabe, você pesquisa no Google e parece que você vai morrer, né? Você tem a dor de cabeça. Assim, mano, infelizmente, felizmente tem, né? Eu acho que a informação, ela é muito bacana, hoje a gente tem um acesso incrível, né? A informação, basta ele dar um Google, né? Como tu disse, então... Mas o que as pessoas têm que entender é que a informação precisa ser filtrada. Nem tudo do que a gente lê, em especial na área médica, o que se tem por aí, é verdade, né? Então as pessoas chegam me pedindo uma coisa, né? Calma, gente, não é bem assim. Vamos ver como é o teu caso, se isso é possível pra você, né? Tem muito esse negócio, quero a coisa de fulana. Pois é, mas e cadê as fotos do antes da fulana? Deixa eu ver como que era a mama da fulana. Não sei. Pois é. Então, assim, é muito difícil, né? Então tem muitas coisas que, pra gente entender o contexto, até é interessante o paciente te mostrar uma foto, eu até peço às vezes, me mostra uma foto que tu tá imaginando, assim. Até pra eu entender a expectativa, e engraçado esses dias do meu paciente, eu queria uma mama bem natural. Me mostra uma foto. Uma mama assim... Gigante, aquela redondona, assim, em cima, aquela. Isso não é uma mama natural. A mama natural é uma mama... Né? Daí ela assim, não, queda. Eu falei, não, isso é uma mama bem artificial, mas tudo bem, é o teu gosto, não tem problema, a gente consegue reproduzir e sentir, mas isso não é uma mama natural. Tá. Entendeu? Então, às vezes, se a gente não entende essa conversa, eu vou entregar pra ela uma mama natural, que foi o que ela me pediu, e ela vai odiar, porque aquilo ali não era o que ela estava pensando que era natural. Tá, olha só, por exemplo, uma dica de presente pro homem. Ele pode dar uma cirurgia... Sem dúvida. Pra esposa? E isso é muito comum. É bacana? Ele dá de presente mesmo? Acho. Vamos falar na volta, pode ser? Com certeza. Vai, hoje conosco aqui, comigo no programa Humanos, ela, cirurgiã plástica, doutora Fernanda Bus. A gente já volta. Voltamos aqui no programa Humanos e hoje eu tenho o prazer de receber ela que é cirurgia plástica, doutora Fernanda Bus. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Então estávamos falando sobre mama. Sobre o quê? Sobre os maridos presentearem as esposas. Eu vale acho a pena, isso legal? muito legal. Acho muito legal, acho que vale a pena. E até porque eu sempre falo com os pacientes, o principal interessado, né? É o maridão, né? O maridão vai gostar? Nada mais justo do que presentear, né? Tá, mas uma mama nova salva casamento? Não sei. Então, esse também é uma grande questão, sabe, mano? Que eu converso bastante com as minhas pacientes sobre isso, porque não adianta fazer uma cirurgia pensando nisso. Vou salvar meu casamento. Não, você tem que fazer uma cirurgia para ficar bem com você. Como aquela cirurgia vai te transformar, pode ser que você, colocando aquele implante, se sinta melhor, mais confiante, isso reflita no seu casamento. Agora, vou pensar em botar um implante pra ficar melhor com meu marido. Não, né? Porque daí o casamento continua uma porcaria, a cirurgia vai ser ruim, porque daí não melhorou nada do que ela imaginava. Então, assim, não gosto. Tá, e falando de silicone, que é
que a grande moda... Gostou, né? Não, é aquele aqui. Tem algum tamanho padrão que a gente pode dizer que é um tamanho perfeito? Tem uma média. Perfeito não, porque cada pessoa tem um tamanho de tórax, tem uma distância, né, que a gente precisa respeitar, tem um padrão de mama, mas uma média, em geral, eu acho assim que uns 300 ml é uma média que a gente vê muito por aí. Mas mais que isso, pode gerar algum problema para paciente, com problema de coluna? Não. Isso é mito? Não Mito. É tudo mito? Total mito. Problemas assim, ó, de talvez... a mama ficar muito grande, ceder um pouco, então talvez uma queda maior da mama, problema de contratura capsular talvez mais precoce, de afinar um pouquinho mais a pele, problemas estéticos, agora problema de saúde não, o tamanho não interfere. A cirurgia é simples? De colocação de prótese? Colocação de prótese, é tranquila? Muito simples. Com recuperação, demora muito? Em média uns 10 a 15 dias, assim, para a pessoa voltar a algumas atividades corriqueiras, né? O que as pessoas precisam entender é que cirurgia não é ir no cabeleireiro. Tá. Né? E assim, hoje, nesse mundo que a gente vive, imediatista, as pessoas acham que elas vão sair do hospital prontas para estrear no Oscar. Não é assim. Não é assim. O nosso corpo, infelizmente, ainda não adquiriu a recuperação fast do que o mundo digital vive hoje, né? Então, não é... Vai ter processo de cicatrização, vai ter edema, que é o inchaço, vai... Então, assim, é um processo. Dor, né? Vai ter dor, vai ter desconforto. Ter. Então, é normal tudo isso, né? Então... Uma coisa que eu acabei lendo várias vezes é que a gente vive num momento que as mulheres estão retirando próteses agora. É verdade. Está acontecendo isso mesmo? Está acontecendo. Engraçado. Mas isso é bom ou ruim? Para você médica, você faz cirurgia igual? Não sei. Eu acho, às vezes, que as pessoas, por exemplo, antes, né, quando a gente viveu o boom do silicone, ali uns 15 anos atrás, todo mundo queria o maior implante possível, enorme, gigante. Peitão, né? Gigante, todo mundo queria, mulherada. Hoje, totalmente demodé ter um peito gigante, né? Todo mundo quer um peito moderado, uma coisa mais natural, enfim. Retirar o implante é muitas vezes possível, mas as pessoas às vezes têm que entender, elas querem manter o volume sem implante, daí não consigo. A mulher quer continuar com o seio grande, mas sem o implante. Mas daí como? A gente tem uma das opções... Qual a diferença de seio e mama? Mesma coisa. Não, eu gosto de falar mama. Mama, é que mama é mais bonito, mama é uma coisa mais... me parece uma coisa mais técnica, né? Assim, quando fala mama, mais respeitosa. Quando o homem vê uma mulher com um seio muito grande, ele imagina um ubre. Ai, que horror! Mas não é, fica aquele tetão gigante. Mas a gente não vê muito mesmo os seios maiores, né? Tá bem... A gente tá numa onda contrária agora a isso, assim. Bem comum no consultório, ninguém fala 400, não quero, muito grande. Não, mas calma, né? Depende do tamanho. Esse aqui, ó, esse que eu tenho na mão aqui, ó, esse aqui tem 380. Ó, não é tão grande, né? Não é um seio... Então, esse aí é o que eu uso geralmente de exemplo em cima da minha mesa. Padrão. Pois é, mas daí tu vai ver que uma coisa é alguém que não tem absolutamente nada para colocar embaixo, para colocar por cima disso aqui. Colocar 400 numa pessoa que não tem nada... não vai ficar tão grande. Agora, colocar 400 numa pessoa que já tem uma mama, vai ficar grande. Entendi. Aí São coisas diferentes. A não ser que eu tire tecido da mama e substitua pela prótese. Então, assim, por isso que não é uma receita de bolo, né? O paciente não pede para levar para casa para mostrar pro marido? Geralmente os maridos vão junto. Eles vão junto? Na consulta, e eu peço para ir Mas também. Eles não ficam constrangidos, doutora? Ficam. Mas por quê? Você manda ele escolher, por exemplo, assim, agora está na hora de decidir o silicone. Aí você bota 3 na frente e escolhe, marido, qual que você quer? Não, a gente tem no consultório alguns tipos de moldes, né? Assim, de provadores, digamos assim, de tamanhos. Então, a paciente coloca um sutiã e eu forneço para ela ali aquele molde, ela coloca, experimenta, coloca a roupa, sente no tamanho, para ter mais ou menos uma noção, né, do que é. E aí os maridos também olham, acho engraçado, mas eles geralmente ficam só na portinha, assim, observando. Não vai muito? Não. Tá, e os homens, têm feito muitas cirurgias? Tem aumentado? Tem aumentado bastante a procura, né? Em especial lipoaspiração, é uma cirurgia que eu tenho visto um aumento considerável, e procedimentos minimamente invasivos. São quais? O que é um procedimento minimamente invasivo? Toxina botulínica, né? Que é aquela... Que é o quê? Botox? Botox. Botox é o nome comercial, então geralmente a gente fala toxina botulínica. Preenchimento, o homem tem um pouco mais de preconceito, né? Fazer ácido hialurônico, enfim. Tá, mas é o quê? Preencher ruguinha aqui? Tirar? Não só ruguinha, sustentar o rosto, tirar o bigode chinês, melhorar o lábio. Aqui, esse volume aqui? Não, é esse sulco assim, ó, que fica quando a gente vai envelhecendo.
Tu tá disfarçando tudo com a tua barba. É. Quero te ver sem barba. Nunca. Não vai acontecer. Tu não tirou esses dias a barba? Tirei faz tempo. Pois Eu tirei é. 3 vezes nos últimos 15 anos a barba. Meu Deus. Enfim, aumento de lábio, por exemplo. Homens... não me olha com essa cara. Não, mas É engraçado, porque engraçado. lábio muito fininho fica feio, entendeu? O homem fica... Parece que não tem nem boca. Não tem fica boca. com uma né? cara de... Tá. não sei, assim. Então, isso acontece, mas vocês ainda têm muito preconceito, né? Não querem ficar roxinho, vai explicar como. Pros Eu tive um amigos. paciente esses dias, ele falava, não vai ficar roxo, né? Eu, olha, não tenho como te garantir que não vai ficar roxo. Talvez... Não pode ficar roxo, porque eu tenho futebol na quinta, tenho não sei o que, né? Falei, então, quem Não, mas sabe a de gente todas- marca um outro dia. De todas as cirurgias que você falou, pra mim, talvez uma das mais incríveis é a do nariz. A do Eu nariz, amo. eu tenho alguns amigos que fizeram, porque tinha aquele nariz de tucanão. Tu tem um nariz É. bonitinho. É, Já operou? Veio assim. É. Ah, viu? Não, na verdade, a minha pergunta pra ti, como cirurgião, tu tem que descobrir se ele foi operado ou não. Ah! E tem cara de operado, Não, mas... é natural, isso é natural. Mas sabe assim, que tem aquele nariz de tucanão e eles faziam a cirurgia, você olhava, o cara chegava a ficar mais magro. Não é verdade, sabe? Você olhava pra ele, tava até mais leve. Você olhava assim, nossa, parece que você tirou um... Olha, cirurgia de nariz é uma cirurgia extremamente complexa, delicadíssima. É uma cirurgia que tem que ter uma expertise técnica muito grande. Fica muito roxo, né? Tem uma... Pode ficar muito roxo, Aquele pode roxão. não ficar. Geralmente quando a gente faz a fratura do osso, né? Porque a gente vai quebrar o ossinho lá dentro pra moldar. E aí vai ficar roxo, vai vazar o sangue do ossinho pra dentro na pele ali. Então é uma cirurgia extremamente delicada, complexa, que a gente precisa ter muito cuidado, mas eu amo. É uma das minhas cirurgias preferidas. Quando é que eu sei que eu devo procurar um cirurgião? Qual é o momento de eu procurar um cirurgião, um especialista? Eu vou num médico normal primeiro? É difícil de falar isso, mas Médico normal. um médico Eu sou uma normal, médica né? normal. Não, um cirurgião médico é normal. Mas sabe, como é que eu faço? Eu vou direto no médico cirurgião já A avaliar? grande maioria das vezes, sim, tá? Os pacientes chegam já... Primeira coisa, vai despertar o teu desejo, né? Tu vai ter um desejo, eu quero melhorar, eu quero modificar algo em mim. Às vezes as pessoas não sabem nem se aquilo é possível. Muita gente sofre com coisas que tu fala, mas por que tu não veio antes, né? Tão simples isso? Isso, assim, então, quer ver uma coisa muito, muito simples, que é a cirurgia íntima, ninfoplastia, que a gente chama, que é a redução ali dos pequenos lábios vaginais. Tem muita mulher que tem aquilo maiorzinho, Já é natural. natural. E a pessoa Ou por se desgaste, incomoda... né? Por desgaste, né? Não, mas tem. Não tem? Hã? Por uso? Difícil, não vai esticar, né, o Não negócio. tem por uso indevido? Não sei. Tá, vai. Acho que não. Mas, enfim, e acaba, agora tu me desconcentrou. Não, você falou de cirurgias íntimas. que E aí acaba tendo um incômodo com aquilo, às vezes até com biquíni, na relação sexual mesmo, tem desconforto e acha que aquilo ali não tem solução. E é muito simples. É muito simples, né? Então é engraçado, sabe? Daí tu faz aquilo, opera e a pessoa fica tão agradecida. Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Né? Orelha de abano, dá pra arrumar? Claro, com certeza. A orelha de abano também é uma outra cirurgia muito gratificante, porque é a mesma coisa. E é simples também, não é? Mas não é uma Relativamente cirurgia- simples, uma cirurgia mais tranquila de fazer. A mais complexa de todas, qual é? É a lipo? A lipo é uma cirurgia complexa. A lipo é uma cirurgia? Lipoaspiração? Gente, claro. Não, mas é que eu imagino que cirurgia é aquela coisa que você corta. É que eu sou leigo. Entendeu? A lipo você não enfia um cano dentro da pessoa? Ué, mas é uma cirurgia. Uma cirurgia? Assim, ó, até tirar uma pinta é uma cirurgia. É uma cirurgia. Né? Então, existem cirurgias de pequenos portes, de médio porte e de grande porte. Né? A lipoaspiração é uma cirurgia extremamente complexa, porque ela é uma escultura do corpo. Né? Eu vou precisar esculpir o teu corpo, vou precisar saber a proporção, vou precisar saber onde eu preciso tirar mais gordura, onde eu preciso tirar menos. E pra gente não perder tanto sangue, né? Porque tu imagina que eu vou colocar aquele caninho e vou ficar aspirando. Você fica mexendo ele, né? Pra aspirar. Vai e vem, movimentos de vai e vem. E eu não tô enxergando, eu tô só sentindo. Né? Então, pra tu conseguir ter esse feeling, demora um pouco. Então, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que exige muito treinamento, muita tática cirúrgica. Por isso que essas coisas que a gente vê por aí, lipo no consultório, sei lá eu o que fazem, tipo, umas coisas bizarras. Que, né? Convenhamos, então... Quantos litros, por exemplo, de gordura você consegue tirar numa lipoaspiração? Existe uma determinação técnica, não sou eu que defino, né? Isso é definido pelo CRM. A gente pode tirar até 7% do peso corporal, então não adianta. Não vou conseguir tirar numa pessoa de 70 quilos, por exemplo, mais do que 5 litros. É aquilo ali e deu. Mas 5 litros é muita coisa, né, doutora?
Mas dependendo do shape, né? Não, mas Não 5 é. litros é um baldão, né? Um baldão de tinta daquele É que um você tira. baldão, literalmente. Poxa, bacana. Doutor, não dá tempo para muito mais coisa. Que eu queria pena. que você eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está em casa. Essas pessoas que realmente têm essas dúvidas sobre cirurgia plástica, se realmente devem ou não devem fazer. Tem gente pensando loucura, quer fazer muita loucura. O que você diz para essas pessoas? Vai. Bom, eu acho que a principal dica é você se certificar que está procurando um especialista. Um médico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje é muito fácil, é só entrar no site da Sociedade Brasileira, digitar o nome do seu médico e ver se ele é cadastrado naquele site. Em segundo lugar, realmente olhar para si e ver se aquele problema que você está querendo vai te ajudar numa maneira da tua autoestima. Enfim, se você acha que tu vai ter algum benefício dentro de você para operar. Acho que essas duas coisas são... E procurar um profissional que você confie. Show de bola. Quem quiser encontrar a doutora... Estamos na Clínica Santé, né? Tem Instagram? Eu gosto de passar Instagram, Tem, que é mais fácil. A galera, eu adoro. A galera acha fácil, vai, Meu é bacana. Instagram é @doutora Fernanda Bus. Eu sou super interativa ali, quem me segue já sabe. BUSS? BUSS. Doutora Fernanda Bus? Exatamente. Doutora, muito obrigado pela presença, prazer receber. Você vai ter que voltar aqui porque tem muito mais papo, tem muito mais dúvida sobre cirurgia plástica. Eu quero falar sobre homens e cirurgia plástica, pode ser? Adorei. Eu que agradeço, sempre um prazer. Estou à disposição. Olha, e não esqueça, tá? Todos os dias aqui na RTV Criciúma, eu, Mano Dal Ponte, com 2 entrevistas inéditas às 11 da noite. Somos todos humanos, hein?